Meus irmãos, muito bem. A paz de Cristo a todos e todas, amantes como eu da EBD. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos e todas as irmãs que têm assistido os nossos vídeos, curtido, compartilhado. Que Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos. Eu sou o Denis Pereira, aqui da cidade de Campinas, da Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Paulo Freire, conhecido também como Denão. Esse é o canal Fala Denão. Nós temos aqui aulas da EBD para jovens, juvenis e adolescentes. Respondo perguntas sobre o dia a dia dos adolescentes. Eu trabalho há mais de 20 anos nesta área, então eu respondo perguntas sobre sexualidade, sobre relacionamentos. Faça aí a sua pergunta, mande para mim, será um prazer interagir com os irmãos. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu WhatsApp. Você pode falar diretamente comigo, mandar perguntas diretamente para mim, mandar um vídeo diretamente para mim. Você pode também, no WhatsApp nós temos 2 grupos de professores, então você me chama, o número é 19 988268480, 19 988268480. Você me chama, a gente conversa, você fala um pouco para mim sobre você, a sua igreja, a sua cidade, a sua classe, e eu lhe incluo. Nós temos 2 grupos de professores da EBD, e nós compartilhamos livros em PDF, revistas em PDF, conversamos sobre os assuntos da semana e da atualidade. Isso é muito bom, uma interatividade maravilhosa entre professores e professoras de todo o Brasil e do exterior. Alô, Pernambuco! Deus abençoe a Assembleia de Deus em Pernambuco pela sua festa maravilhosa do centenário, uma festa linda, extraordinária. Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe todos os irmãos que têm nos recebido para pregar a palavra de Deus, para ministrar, para dar palestra. Nós estamos à disposição dos irmãos. Eu estou aqui com a camiseta que ganhei numa festividade que participei aqui mesmo em Campinas, nesse domingo pela manhã, geração eleita ali com os jovens da Assembleia de Deus ali da cidade de Singer. Que Deus abençoe os irmãos. Nesse final de semana agora estamos já preparando aqui as coisas, já vou começar a arrumar a mala, porque estaremos indo para Uberlândia para ministrar a palavra de Deus na sexta e no sábado, domingo pela manhã em São Paulo, lá em Itaquera, à noite em Hortolândia. Enfim, irmãos, estamos a serviço do reino. Será sempre um prazer servir aos irmãos. Também falo para pais e filhos. Reúna aí os pais da sua igreja. Quer ter uma conversa com eles? Estamos à disposição para isso também. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Aqui alguns comentários no meu canal. Deus abençoe você e seu ministério. Muito boa pré-aula. Enfim, sobre o PDF eu já falei. Muita dificuldade para fazer por conta das viagens, tá certo? Mas vamos em frente. Pegue o seu caderninho, faça as suas anotações, tá bom? Faça o seu material para sua aula. Nós não podemos parar, tá certo? Nós temos que avançar, nós temos que continuar, tá bom? Aula 5, as ordenanças à igreja. Aula 5, aqui na classe de juvenis. De vez em quando eu vou dar uma levantada para olhar ali o tempo. Ordenanças à igreja, na classe de juvenis. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Então, nós vamos tratar hoje das 2 principais ordenanças de Cristo à sua igreja. O cristianismo não é uma religião ritualística. Então hoje nós não vamos tratar aqui de ritual, tá? O cristianismo não é uma religião ritualística, ou seja, em que os rituais é que dão sentido à religião, não. Por este motivo, a igreja cristã, em todos os tempos e países, tem a liberdade de adotar os métodos que lhes sejam mais adequados. Então, nós, assembleanos, a Santa Ceia, por exemplo, é mensal. Tem igreja que é semestral. Tem igreja que é anual. Então, é preciso ver, né, cada cultura e tal. Mas há ordenanças prescritas por Cristo que devem ser observadas pela igreja
universalmente, como por exemplo o batismo e a ceia do Senhor. Então, uma igreja verdadeiramente cristã, independente de em que data, dentro de que período, ela precisa necessariamente observar estas duas ordenanças principais que identificam o cristianismo e o cristão, o batismo e a ceia do Senhor. Então, ou mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente, eu não sei, tá? Mas precisa observar. Então, qualquer instituição que não observe isso, não é? Independente do período, automaticamente não está inserido na igreja de Jesus Cristo. Lembre-se que ao longo desse trimestre, os professores, nós temos que ter esse cuidado de sempre mostrar que quando estamos falando da igreja, não estamos falando da nossa instituição, não estamos falando da organização, mas do organismo vivo. Portanto, sempre é bom lembrar, a igreja de Jesus Cristo, formada em todos os tempos, em todos os povos, por todas as gerações, por pessoas que em todos os lugares aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, arrependendo-se dos seus pecados, nascendo de novo, manifestando uma nova vida por meio de um caráter transformado pelo fruto do Espírito. A igreja de Jesus Cristo. Bom, Jesus estabelece duas cerimônias para a igreja: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Enquanto o primeiro aponta a fé em Cristo, o segundo aponta para a comunhão com Cristo. O batismo aponta a fé, a ceia, a comunhão. Os textos estão aqui, não é? E já de cara nós entendemos, antes de entrar para os tópicos da lição, nós entendemos uma coisa muito simples, que batismo e ceia caminham juntos à conversão. Não dá para se admitir o pensamento de que alguém aceite a Cristo de verdade e não queira se batizar. E que alguém se batize e propositalmente não tome a ceia. Então, eu vejo que há muito misticismo quando se trata de batismo e ceia. Há muita ensinamento errado. O zelo, ele precisa ser feito com entendimento. Então, tem pessoas que estão na igreja e não se batizam, foram ensinados errado. Por isso que essa lição é extremamente importante. Tem pessoas que estão batizadas, principalmente jovens e adolescentes, mas não têm uma percepção correta do que é a ceia e muitas vezes ficam alguns períodos sem tomar ceia, tomam um mês sim, 2 não. Então, nós enquanto professores, eu sou diácono na igreja, então eu sempre fico de olho. Quem que não tomou a ceia, eu chamo no canto, reservadamente e converso. Porque às vezes o ensino errado, o zelo sem entendimento, leva as pessoas a não enxergar a importância, a necessidade de se participar, de se cumprir isto que é, ou isto que são, ordenanças. Tá? Bom, vamos então ao primeiro tópico: ordenanças do Senhor. Ele pede aqui que se faça uma dinâmica com os alunos, inclusive no meu canal. Me lembra, se eu esquecer, me cobra aí nos comentários, eu vou colocar o link de um vídeo que eu tenho, que é uma dinâmica para o batismo, que trata do batismo, tá? Bom, e ele fala aqui para você pegar, reunir os alunos numa roda, certo? E colocar um bombom dentro de uma caixa, tá? Essa caixa tem que passar de mão em mão. E aí você toca aquela música, sabe a dança das cadeiras? Toca a música, enquanto toca o louvor, a caixa vai passando, a caixa vai passando, a caixa vai passando. Quando a caixa parar, claro que de alguma forma você tem que... essa caixa de presente, ela tá fechada, tem um bombom lá dentro. Bom, quando a caixa fechar, quando o louvor parar, quem tiver com essa caixa na mão tem que decidir. Abre a caixa ou passa? Abre ou passa? Se você decidir abrir a caixa, você precisará comer o que está dentro. Imagine,
o suspense. Imagine, peraí, eu vou comer, mas eu não sei o que está dentro. Bom, se você decidir abrir a caixa, tem que comer. Você entende isso? É muito simples, mas é uma sacada muito legal essa dinâmica. Por quê? Porque a ordem é essa. Você não é obrigado a abrir, mas se abrir tem que comer. Ninguém é obrigado a aceitar, mas se aceitar é obrigado. Por quê? Jesus é Senhor e Salvador. A partir do momento que a pessoa aceita abrir a caixa, tem que comer o bombom. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela precisa cumprir a palavra. A Bíblia diz em Lucas 6,46, porque me chamais Senhor, Senhor, e não cumpris o que eu mando? Como alguém pode aceitar a Jesus e dizer, não, eu não quero me batizar. Não, eu não quero tomar a Santa Ceia. Então, isso é muito importante para mostrar que ordenanças caminham junto com obediência. Nem todas as ordens são simples, mas quando vindas de Deus, todas visam o nosso bem. E quando as obedecemos, o final é tão saboroso quanto o bombom. Então, quem decidir abrir a caixa, mande ele comer o bombom e depois explique a ele que o bombom tá gostoso? Tá, então. Como você ia descobrir que era bombom e que o bombom era gostoso? Só abrir na caixa e obedecer na ordem. Coma. A partir do momento que você obedece, você desfruta do sabor de obedecer. E a Bíblia diz em Romanos 12:12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, ordenanças. E aqui uma frase. A desobediência continuada se transforma em rebeldia. Isso aqui é para a gente pensar e fazer pensar aqueles que estão na igreja, mas não querem se batizar proposital e premeditadamente. Tome cuidado. Bom, ordenanças do Senhor. O batismo em água, bem como a Santa Ceia, são duas ordenanças. Eu pergunto, o que fazemos com ordenanças? Ordenanças. Ordenanças. O que fazemos? Bom, a descida do convertido às águas simboliza a morte com Cristo e o seu levantamento, a sua ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte. Vamos ler? Romanos 6:4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A ceia é a celebração por esta salvação recebida. Nela, nós cristãos recordamos a morte expiatória de Cristo, que nos libertou da condenação do inferno. Então são ordenanças. Batismo e ceia são ordenanças. Ordem é para ser cumprida. Quem não cumpre ordem é rebelde, é desobediente. Ordem é para ser cumprida. Certo? Muito bem. Uma palavrinha aqui. Procrastinar. Procrastinação. Que é o ato ou a atitude de deixar para depois. De adiar uma decisão. Por isso é interessante que se entenda que o batismo, ele acompanha a aceitação. Ele não está alienado. Ele não está isolado. Bom, eu aceito. Se eu quiser, eu batizo. Aí começam as perguntinhas. Mas o batismo salva? Não salva. Mas é para os salvos. E aí, para a gente entender que o batismo acompanha a aceitação, eu separei alguns textos. Porque nós precisamos olhar como isso se deu. Como isso começou. E muitas vezes, para que a gente siga para o futuro, é necessário olhar para o passado e aprender com as lições do passado. Atos dos Apóstolos nos mostra que aceitação e batismo caminham juntos, não são separados. Ah, mas e se a pessoa aceitou e não deu tempo? Morreu antes? Está no hospital, em estado terminal, isso é uma outra situação
Isso são exceções. Mas o convertido e que é bem ensinado, bem discipulado, não se recusa ao batismo. Quem se recusa ao batismo não creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não tem fé em Cristo como Filho de Deus. Está arriscando a sua salvação. Por quê? Quem crer e for batizado será salvo. Percebe que caminham juntas? Quando você pensa na água, num copo, você pensa no quê? Vamos lá, rápido, responda aí. Copo, água. Livro, folhas. Folhas, conteúdo. Imagine abrir o livro e não tem nenhuma letra. Não é? Caixinha, presente. Não te você abrir a caixinha, não tem nada aqui dentro. Uma coisa caminha com a outra. É preciso entender. E para a gente entender, olha só, Atos 8 e 12. Mas como cresceu em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. 8:36. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Sabe o que eu aprendo aqui em Atos? É incrível isso. Hoje muitas vezes nós temos que ficar quase que impondo. Você tem que batizar. Faz tempo que você está na igreja. Quando a gente abre a Bíblia nos mostra que a exposição clara do Evangelho leva a pessoa a solicitar o batismo. Não é a igreja que diz: ei, já está na hora de você se batizar, hein? Já fez 12 anos, já fez 13 anos, você já está cantando nos departamentos, faz 6 meses que você aceitou Jesus, ó, vamos... Não. Quando a pessoa é discipulada corretamente, ela sente o desejo de se batizar, porque ela compreende que isso faz parte da sua decisão de aceitar a Cristo, da sua conversão. Repito, quem se recusa, quem não sente o desejo de se batizar, provavelmente não está sendo bem ensinado. Filipe acaba de pregar e o eunuco pergunta: aí tem água, que impede que eu seja batizado? Eu conheço a história de uma senhorinha, bem de idade, que não tinha condições de andar. E ela tinha um desejo de se batizar. O pastor comprou uma piscina daquelas de 1000 litros, levou lá no quintal dela, encheu de água só para batizar. O desejo. Por quê? Porque faz parte da conversão. Faz parte da conversão. Atos 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vias me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Capítulo 10, versículo 47, isso é extraordinário. Então Pedro respondeu: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Você percebe que na estrutura da igreja, na origem da igreja, pregação e batismo, aceitação e batismo, conversão e batismo caminham juntos. Caminham juntos. Vamos lá. Então não, tem que tomar cuidado, não pode procrastinar. Não pode procrastinar. E qual a única condição para o batismo? Fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Simples assim. Fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha aqui, versículo 37. O 36, o eunuco pergunta em Atos 8: o que impede que eu seja batizado? Filipe fala: é lícito, se crês de todo o coração. Ele responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a resposta para quem quer se batizar, ou a pergunta é: você crê
que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Reconhece a sua vida de pecador habitual, como estilo de vida, está arrependido, está pronto para mudar de vida, para receber Jesus na sua vida, para transformar a sua vida, está pronto para abandonar, é uma decisão, abandonar os antigos hábitos, os antigos vícios, através do poder do Evangelho, para seguir a Cristo, uma nova vida. Então pode batizar. Mas ele tem 5 dias de crente, pode batizar. O correto, claro, faça-se o discipulado. Mas o que eu estou dizendo é que, biblicamente, é crer que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida. E, portanto, está decidido a mudar os hábitos, a abandonar os vícios. Pronto, pode batizar. Vamos lá. Propósito do batismo. Não tem poder para salvar, mas é um cerimonial importante, como integração do novo crente à família de Deus. Um marco de sua morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Então, o batismo é uma confissão pública de fé, não é? Por isso que ele caminha junto, não é? Ele caminha junto com a aceitação. Os batismos praticados no Novo Testamento eram em locais de águas abundantes. O próprio termo grego, baptizo, indica mergulhar, afundar, imergir, submergir. Por isso, o batismo aceito pelas Assembleias de Deus e pela maioria das igrejas pentecostais, é por imersão. Bom, e somente através disso se atinge os 4 objetivos simbólicos deste mandamento. A profissão pública de fé. Profissão pública de fé. Então nós não podemos nos envergonhar do Senhor. Então ele vai falar aqui, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Tá? É uma confissão pública, uma profissão pública. Nós somos identificados através do batismo com os demais discípulos de Jesus. Né? É uma lavagem também espiritual. 1 Coríntios 6, 11. 1 Coríntios, primeiro que é uma ordenança. Segundo, essa ordenança ela é cheia de propósitos. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Tá? Morte e ressurreição do cristão para uma nova vida. Não é? Então, literalmente, quando você desce, aquele antigo homem, aquela velha mulher, aquele velho homem desce e é mergulhado. As antigas práticas, os vícios, tudo é mergulhado. E ao sair da água, simbolicamente, mas pela fé, sai da água um novo homem, nascido de novo, uma nova criatura, certo? Então, olha o que ele fala aqui no significado do batismo em águas, que deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Instrução dada por Jesus. E o que significa? A morte descida do candidato às águas identifica com a morte de Cristo. Significa que está morrendo para o pecado, para a sua vida passada. Então é isso que precisa ser ensinado. Meu querido, vem cá, você não quer se batizar? Eu vou te ensinar. Quando você se batiza, você está declarando publicamente, isso é conversão, que você estava indo no sentido e decidiu mudar o seu trajeto. Até agora você viveu como você queria, fazendo a sua vontade, fazendo a vontade da carne, pecando, mas que a partir de agora você reconhece que precisa de Jesus para ser o Salvador e o Senhor de sua vida. E você quer, e você está decidido a abandonar a sua vida e assumir uma nova vida, tá certo? Então você está, o batismo primeiro, nós estamos morrendo para o pecado. Significa que a gente nunca mais vai pecar? Não, significa que nós vamos abandonar. Aliás, não no batismo, essa é uma decisão já na aceitação. Aceitar a Cristo é decidir abandonar a prática habitual do pecado. Por quê? 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo,
Porque o pecado, o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então aceitar a Cristo, se batizar, é decidir abandonar a prática habitual do pecado. Por quê? Porque o homem sem Jesus peca para viver e vive para pecar. Mas ao aceitar a Cristo, nós decidimos abandonar a vida de pecado. Porque é o pecado que nos torna inimigos de Deus. É o pecado que nos afasta de Deus. Tá certo? Então, nós estamos morrendo para a antiga vida, para as antigas práticas. Estamos sepultando a antiga vida, a velha natureza, o velho homem, e ressuscita um novo homem, uma nova mulher. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Necessário vos é nascer de novo. Então é preciso assumir uma nova vida. Você abandona a antiga vida e assume uma nova vida, uma vida agora de acordo com a palavra, uma vida para servir a Deus, uma vida para fazer a diferença. Por isso que é uma decisão, essa decisão que começa na aceitação e confirma-se. Quando você se batiza, você está dizendo: é isso mesmo que eu quero. Eu quero servir a Jesus, eu quero abandonar o mundo, eu quero que a carne deixe de me dominar, eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu estou assumindo publicamente a minha nova natureza. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Assume agora uma vida que manifesta em todos os sentidos sua nova natureza. Por isso que ele fala aqui, Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o batismo, nós assumimos uma nova vida, um novo estilo de vida, uma vida que manifesta o fruto do Espírito, uma vida que nos identifica com Cristo. Antes de aceitar a Cristo, antes do batismo, a nossa vida nos identificava com quem? Com o pecado, com o mundo, com o diabo, que peca desde o princípio. Mas ao aceitar a Cristo, ao se batizar, nós assumimos que agiremos, que nos comportaremos de maneira que sejamos agora identificados com Cristo Jesus. Aleluia! Que aula maravilhosa. Propósito da ceia. A ceia foi instituída antes mesmo da morte de Jesus. Tá? Há dois elementos fundamentais e representativos que constituem a ceia do Senhor. O pão, que representa o corpo que foi moído, que foi partido por nós, que foi humilhado, chicoteado, machucado e crucificado por nós. Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas e pelas suas pisaduras fomos sarados. O corpo de Cristo que foi moído por nós, simbolizado pelo pão. Veja, nós não acreditamos na transubstanciação do pão e do vinho. Eles não são a carne e o sangue, eles representam. Porque há religiões que dizem que, e inclusive muitos cristãos, orou pelo pão, é o corpo, é o símbolo do corpo, tá certo? O vinho simboliza o quê? O sangue de Cristo, é o símbolo da nova aliança. Você vai ler lá em Hebreus 9, Hebreus 10, você vai ver que
todo testamento só tem validade com a morte do testador. O Antigo Testamento, ele teve validade com a morte dos animais. A nova aliança agora é com o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 17, 18, 19. Não foi com ouro, prata ou pedras preciosas que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, imaculado. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sangue que foi derramado. A nova aliança, ela é patrocinada, ela é sacramentada, ela é legitimada pelo derramar do sangue de Jesus. Tá certo? A ceia tem relevantes significados, tá? Memorial, trazer a memória, a lembrança do sacrifício expiatório de Cristo para nos livrar do poder do pecado e da morte. Romanos 8:1. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Desculpa. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o sangue de Cristo nos lembra, certo? Do sacrifício expiatório. A Santa Ceia nos lembra, nos traz a memória, a libertação que nós recebemos através da morte, do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Também a Santa Ceia deve ser um lugar, um momento de ação de graças, agradecimento por esta salvação. Por quê? Porque nós não merecíamos. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós temos que chegar para a Santa Ceia com um sentimento de gratidão a Deus por um amor tão grande, por um amor tão extraordinário. Também comunhão, porque aponta para o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, certo? Veja, uns com os outros. Efésios 2, do 4 ao 10. Ele vai falar de comunhão, coinonia. Desta forma, a ceia aponta para o passado, para o que éramos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para o que somos, resgatados. Colossenses 1:13. Mas ele nos libertou do império, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós somos salvos em Cristo Jesus. E também aponta para o futuro, não é? Aponta para o futuro da igreja, porque através da morte de Cristo, o nosso futuro é mudado, o nosso futuro é transformado. No presente é um ato de renovação da comunhão com Cristo, bem como os demais membros do corpo, não é? Então quem se recusa a participar da Santa Ceia, a Bíblia diz que quem não toma parte no meu corpo e no meu sangue não tem parte comigo. Então quem se recusa à Santa Ceia, se recusa a sentar à mesa com os seus irmãos, está se recusando a comunhão com a igreja e, portanto, com Cristo. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que digo, é hora de nos aproximarmos dos nossos alunos, explicar isso para eles e nos colocarmos à disposição. O mês que você pensar em não tomar a Santa Ceia, fale comigo, deixa eu lhe ajudar. E não importa o que você tiver feito. Por quê? Porque a Bíblia diz, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Para jovens e adolescentes, existem aqueles pecados, principalmente ligados à sexualidade, que muitas das vezes eles acabam repetindo, toda semana, alguns todo dia, todos os meses. E muitas vezes eles sentem vergonha. Eu tenho conversado com jovens assim. Eu passei por isso, eu sei do que eu estou falando, certo? E
Muitas vezes eles sentem vergonha, chegam na Santa Ceia, não tem com quem conversar e ficam com vergonha. Por quê? Porque o diabo usa isso para nos acusar, isso é função dele. Ele nos acusa, vai pedir perdão de novo. Você pediu perdão mês passado, você não tem vergonha, vai pedir perdão de novo. Tem que ter vergonha de pecar. Mas, e se pecar? 1 João 2,1, não pequeis, mas se. Porque para nós, lembra, não é mais um estilo de vida. É um deslize, é uma casualidade. Se pecares, tendes um advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado, o nosso defensor diante de Deus. Então nós temos que pedir perdão, nos humilharmos, buscarmos o perdão de Jesus. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. No presente é um ato de renovação da comunhão com Cristo. E no futuro, anuncia a manifestação do Senhor, quando estaremos com Ele em corpo glorificado. Então, quando a igreja se assenta para tomar a Santa Ceia, nós estamos naquele ato, naquele momento, nos identificando, anunciando. O que a Bíblia diz? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A igreja está unida como um dia. Todos nós, em corpo glorificado, estaremos reunidos nas mansões celestiais. E aqui ele conclui dizendo sobre os requisitos para participar da ceia. É necessário ser batizado e membro de uma igreja local, em comunhão plena com Deus. Isso não significa estar isento de qualquer falha pecaminosa, sem barreiras de ordem moral e espiritual que impeçam sua participação. Ciente disso, cada pessoa é responsável por si. Então não é alguém de fora que diz que você não pode participar. É você. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um autoexame. É a pessoa que tem que julgar biblicamente. Não é de acordo com o seu próprio pensamento. Eu não vou tomar ceia esse mês. Eu costumo dizer, cuidado com a automedicação. Ovelha que é ovelha tem pastor. Que negócio é esse de ficar 3, 4, 5 meses sem tomar a ceia? Muitas vezes o pastor está vendo. Por que ele não fala? Porque é preciso ter maturidade espiritual. É preciso crescer espiritualmente. Para olhar e ver a situação e falar, peraí, eu vou conversar com o meu pastor. Porque às vezes o pastor ele quer até falar. Mas para não ser invasivo, para a pessoa não achar que está sendo pressionada, o pastor está orando. Um pastor, dificilmente ele não sabe que a pessoa está sem tomar ceia. Mas ele espera. Ele espera. Por quê? Porque a confissão tem que vir de quem? De quem está em pecado. Não é? Então examine-se, pois. Agora é muito interessante que a Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A Bíblia não manda deixar de tomar a Santa Ceia. Examine-se. Se chegou no momento em que eu não posso participar, precisa falar com alguém. Precisa falar com o pastor, precisa falar com a liderança. E se em oração e aconselhamento nós temos autoridade sobre nós, não temos? Então se eu converso com o meu pastor, exponho a ele o meu problema, exponho a ele o meu pecado, e ele fala, querido, eu vou orar por você, e você vai tomar a Santa Ceia, eu vou tomar a Santa Ceia. Eu não vou ficar sem tomar. Santa Ceia é vitamina, Santa Ceia é alimento, certo? Então eu vou tomar a minha Santa Ceia, tá certo? Não fique sem tomar Santa Ceia. Autoexame deve levar ao arrependimento, confissão, abandono habitual e participação da Santa Ceia, e não ao afastamento. Quem fica sem tomar ceia 1 mês, 2 meses, daqui a pouco está desviado dentro da igreja. Então, peça perdão, humilhe-se diante do Senhor. Se preciso, converse com alguém mais maduro espiritualmente, a começar pelo seu pastor, e coma e participe da Santa Ceia. Porque se o pastor disser, esse problema é de ordem moral, né? Por exemplo, o adultério, não é? Por exemplo, enfim, o adultério é o, né, que geralmente causa problema à igreja como um todo mundo, querendo ou não, mesmo o pastor não falando abertamente, todo mundo acaba ficando sabendo que as pessoas hoje perderam a noção do que é privacidade, então isso acaba esparramando, não é?
Então, se o pastor decidir que você vai ficar um período sem tomar Santa Ceia, mas você não estará descoberto espiritualmente, abandonado espiritualmente, você estará debaixo da cobertura espiritual do seu pastor. Eu acredito nisso, é assim que eu fui ensinado. Ovelha que a ovelha tem pastor, obedece pastor, chora, confessa, se humilha, se arrepende, certo? Caso contrário, você fica como único responsável por sua vida espiritual. E Deus deixou pastores exatamente para que nos pastoreiem, nos ajudem. Mas para isso nós, muitas vezes, nesses casos, precisamos dar o passo em direção ao arrependimento e à confissão. Amém, meus irmãos? Que maravilha esta aula. Que Deus abençoe os irmãos. E que os irmãos sejam ajudados pelo Senhor, não é? A darem esta aula. Olhem o que o texto está dizendo. Talvez você foi ensinado. Cuidado, que para batizar tem que ter uma preparação. Cuidado. Fé e confissão. Fé e arrependimento. Fique com a Bíblia. Tá bom? Vai tomar ceia. Cuidado. Cuidado se tomar indignamente. Quando é que eu tomo ceia indignamente? Quando eu estou em pecado e não confesso, não me humilho, não reconheço o meu pecado, tá certo? Mas se eu confesso, se eu me arrependo e decido abandonar, eu posso tomar a Santa Ceia. E isso é fruto de autoexame, não de exame de terceiros. É um exame da própria pessoa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Um grande abraço, fique na paz, assista a culto, compartilhe. Boa semana a todos. Deus abençoe tua aula, teus alunos, tua classe, teu ministério, teus negócios. Até o próximo domingo. No nome de Jesus, Deus abençoe.